Também eu, tendo ouvido a fé que há em vós, e há entre vós, no soberano Rei Yahshua, e o amor que tens com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Altíssimo do nosso soberano Rei Yahshua, o Hamashia, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio e de todo o nome, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Sabe, nós temos estudado palavras na palavra da Escritura, porque palavras formam os pensamentos, é a matéria-prima dos pensamentos. Os pensamentos estão na nossa alma e também fluem do Espírito. E os pensamentos, dependendo de quais são e como eles estão formados, eles geram também emoções. Emoções boas que nos direcionam bem, emoções negativas que talvez até nos amarrem, nos impossibilitem de avançar. Palavras, pensamentos, emoções. As emoções influenciam nas nossas decisões. Alguns estudiosos chegam a dizer que as emoções realmente elas ditam as decisões. As decisões vão montar hábitos na tua vida. As tuas decisões vão formar os teus hábitos. Os teus hábitos, o teu comportamento, o teu caráter. E o teu caráter, no final da linha, vai falar do teu destino. Ou seja, o que você vai colher na tua vida como resultado da semente das palavras. E palavras, amados, inspiradas, essas palavras é que devem ocupar o nosso coração e a mente. Paulo diz lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Oh, aleluia! Habite ricamente, não é paupérrimamente, não é escassamente, é ricamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, amados, eu sou apaixonado pela palavra. E essa palavra, amados, a revelação, ela se tornou plena em Cristo, que é a palavra. O apóstolo João diz que no princípio era a palavra. Lá está a palavra grega logos. No princípio era a palavra estava com o Altíssimo Pai. E a palavra também era o próprio Altíssimo. Mas a palavra se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aleluia. E Cristo é a revelação plena da palavra, mas houve uma progressão. Na história da revelação, o nosso Pai, Ele escolheu um povo, Ele escolheu uma nação, os descendentes de Abraão. Abraão era um semita, ou seja, um descendente. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sem deu origem a um povo semita, que habitava no deserto. E Abraão morava na terra de Ur dos caldeus. Abraão era um semita. E Abraão teve um filho chamado Isaque. Depois, com mais de 100 anos, que Abraão teve o seu primeiro filho, Isaque, único filho, unigênito. Isaque é uma personificação de Cristo. E Isaque teve 2 filhos gêmeos. Quem sabe? Jacó e Esaú. Jacó teve o seu nome trocado posteriormente pelo anjo de Yahweh, que disse: agora você não vai mais ser chamado de Jacó, mas seu nome será Israel. E então, de Abraão, nasceu os israelitas. E hoje em Cristo, você é um israelita. Se você um dia entregou tua vida a Cristo, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai dizer que os verdadeiros israelitas não são segundo o sangue, mas são segundo a fé de Abraão. Se você tem a fé de Abraão, e Abraão esperou a promessa maior, que era a vinda do Messias, do Machia. Essa era a maior promessa.
Então, amados, se você tem essa fé, se você foi justificado pela fé, como a Escritura diz que Abraão foi justificado, não pelas obras, mas pela fé. Ele creu nas promessas e isso foi imputado para ele como justiça. Oh, aleluia! Me acompanhem, estão comigo? Amém? Então nós somos israelitas. E nessa progressão da revelação, ele escolheu também uma língua. Essa língua tem uma origem. Vocês lembram como foi que surgiram as línguas? Lembram? Quem lembra como teve origem as línguas? Os homens se uniram e começaram a construir uma grande torre. Torre é uma palavra do português, viu? Era uma grande edificação. O propósito deles era chegar à glória do Onipotente. Alcançar, de alguma maneira, o poder do Onipotente pela força do braço. Aquela torre foi chamada de Babel. E ali o Altíssimo desceu e confundiu as línguas. E ali nasceram as línguas. E entre as línguas que nasceram ali, nasceu o português, que você fala. Você está comigo? Não exatamente o português do ano 2020, mas a língua portuguesa. Algumas línguas morreram na história, outras línguas se desenvolveram, variando de outras línguas originais. Mas a língua hebraica é uma língua que o nosso Pai Celeste escolheu. E eu estou dizendo tudo isso porque no Antigo Testamento não existia a palavra oração. Sabiam disso? A palavra oração não existe. Interessante, veja só, se toda vez que eu fosse conversar com o nosso amado ministro irmão Antônio Vicente, em vez de eu dizer assim, vamos conversar um pouco, eu dissesse assim, todos agora vão ficar em pé porque eu vou orar. Eu criasse uma palavra, um substantivo, para designar a minha conversa com o irmão Antônio. Foi exatamente isso que aconteceu ao longo da história. Os homens criaram uma palavra, que é oração. Eu não estou aqui para fazer juízo, para dizer se é certo ou não você usar essa palavra, viu? Por favor, não me prejulguem. Mas estou dizendo como aconteceu as coisas. Então, no Antigo Testamento, o que acontecia? Simplesmente Moshe, ele dizia, eu vou falar com Iarro. Você lê isso. Você pode ler isso no livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, Deuteronômio. Você vai ler isso no Antigo Testamento, simplesmente ele falando. Não existe a palavra oração. Você vai ler no livro de Salmos, o Salmo 116, nós ministramos ontem. Amo Iarro porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Algumas traduções modernas pegam a palavra oração, porque ele ouviu a minha oração. Mas no hebraico, repito, não existia a palavra oração. Estão me acompanhando ainda? Todo mundo está aí? Aleluia. Amém? Então, oração é uma palavra que foi criada para designar a conversa que deveria ser de coração para coração com aquele que é o onipotente, aquele que é o Criador. E também, nessa conversa, não é um monólogo, é um diálogo. Aqueles que o amam e têm conhecido a Ele, esses aprendem a ouvir sua voz, de uma forma muito natural. Assim como você aprendeu a ouvir a voz das pessoas que você ama. Como você aprendeu a ouvir a voz das pessoas que você ama? Ainda hoje eu conheço a voz do meu pai que faleceu em 2016. E eu não fiz um curso e depois uma graduação, uma pós-graduação, para aprender a ouvir a voz do meu pai aqui na terra. Foi de uma forma, através do relacionamento. Então, quando você tem uma vida de comunhão com Ele, você aprende a ouvir a voz dele. E isso é também oração. Então, no Novo Testamento, há uma palavra grega que equivale exatamente ao nosso português, orar, o verbo orar, e o substantivo oração. Existia no grego. Então, você lê, por exemplo, lá dizendo, orai sem cessar. Para o apóstolo Paulo falar isso, que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Se ele estivesse falando para um israelita em hebraico, ele ia dizer o seguinte, você vai falar com o Altíssimo, vai conversar com Ele sem cessar. Por quê? Porque em hebraico não existe, existe agora no hebraico moderno, mas no hebraico bíblico não existe a palavra oração. Vocês estão comigo? Aprenderam isso? Amém? Guardar esse tesouro, verdade é o que estou ensinando. E tem valor tremendo isso para a vida de vocês. A Escritura Sagrada é um livro daquele que é sapientíssimo, ele é a perfeita sabedoria. Ele criou a sabedoria, Ele é a personificação da sabedoria. E esse Criador maravilhoso, nosso Pai, Ele fez de você um filho inteligente, colocou dentro de você o próprio Espírito dEle, para que você ouça a voz dEle e aprenda com Ele. Agora, não faça da palavra dEle um livro de sorte. Um livro que alguns tolos pegam e
tentam ao acaso, ele pode eventualmente falar de uma forma sobrenatural assim? Pode. Você abrindo ao acaso, você pegando aquela caixinha de promessas, né? As pessoas não sabem nem o que é promessa. Ele pode eventualmente, mas ele fala conosco de uma forma inteligente. E você deve aprender a ler, a estudar a palavra. Então, ministrando sobre isso, ele tem um ensino nessa noite sobre como devemos falar com ele, conversar com ele, ouvir a voz dele. Quem estava aqui no domingo que nós ministramos uma palavra sobre para ser guiados pelo Espírito? Nós falamos, a primeira coisa é você nascer de novo, é sua nova identidade. Todo aquele que é nascido do Altíssimo é guiado pelo Espírito Santo do Altíssimo. Mas existe uma progressão em que você desenvolve intimidade, e você começa a andar com ele, e você se torna mais sensível e perceptível às coisas dele, você começa a viver mais a tua própria identidade. E naquela ministração, então, nós falamos um pouco sobre ouvir a voz. Lá no capítulo 10 de João, por exemplo, o que é que Cristo nos diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. De maneira alguma seguirão um estranho. Então, no momento que você foi feito ovelha dele, você passou a conhecer a voz dele. Não permita que as coisas do mundo, que os ensinos e doutrinas de homens tornem-se fardos que te impeçam de perceber o que ele tem falado, o que ele tem ministrado constantemente a você. Amém? Então, o que é orar sem cessar? Em hebraico, converse com o teu pai o tempo todo. Amém? E o que é conversa? É um monólogo, eu só falando? Só falando? Não. Eu falo e ouço. Eu falo e ouço. Eu ando com ele, eu sou instruído. E aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que você ouve a voz do vento, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque agora você está debaixo de nova direção. Ministrei aqui um domingo desse sobre nova direção. Não foi isso? Amém? Quem lembra? Sob nova direção. Então já agora não é você que escolhe para onde ir, o que fazer, como quer fazer. Agora você está debaixo da direção do Espírito Santo. Aleluia! E você se move, você se torna cada vez mais produtivo. Não é porque o tempo está acabando e você vai morrer daqui a pouco. Não é porque você tem que se aposentar e você tem que correr para ter um bom trabalho, ter dinheiro. Não, você se torna cada vez mais produtivo. Algo que já foi dito aqui, porque você já está vivendo a eternidade. Você é liberto desse jugo. Você não está correndo mais contra o tempo. Se liberte desse fardo, meu irmão, minha irmã. A eternidade já te foi concedida. O que você tem a fazer, o teu trabalho, o que você tem a produzir, a criar, deve ser resposta daquilo que você é em Cristo. Isso vai te satisfazer. Quantos estão comigo? Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí em Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo, amados, ele está falando aqui para a igreja, como é que ele ora pela igreja. Portanto, é também ensino de como devemos orar. Você crê nisso? Amém? Quantos aqui gostariam de ter sido alunos do apóstolo Paulo? Eu também, eu estou com a minha vontade aqui. Quantos aqui não gostariam de ter sido alunos do apóstolo Paulo? Eu quero dizer a você que você tem um mestre maior e mais próximo. Não, não é Marcos Cefas não, viu? É o Espírito Santo. Ele não está aí do lado de você não. Ele habita em você, se você se rendeu a Cristo um dia. E tudo aquilo que Paulo ouviu, aprendeu e recebeu, ele deseja que você saiba e muito mais. Você crê nisso? Quantos aqui? Se você realmente crê que o Espírito deseja que você saiba mais ainda do que Paulo soube, levante sua mão direita. Você crê que o Espírito Santo deseja isso? Que você saiba mais do que Paulo soube? Eu creio. Então você não precisa ficar orando nem dizendo, ó pai, eu queria tanto. Não. E esse Espírito nessa noite, ele quer nos ensinar sobre oração. Ele está nos ensinando. Você vai sair daqui alimentado, nutrido, fortalecido para uma vida de muito mais íntima, abundante, rica, operosa, frutífera, vida de conversa com o Pai. Amém. Creia nisso. Diga, eu creio, eu recebo, eu vou sair daqui assim nessa noite. Amém? Quantos podem dizer amém? Tiago diz, muito pode a oração do justo na sua eficácia, nos seus efeitos. Muito pode. Existe poder. E é muito. Quem é justo? Senão aqueles que estão debaixo do guarda-chuva da graça, do pacto dos pactos, do sétimo dos pactos. Será que alguém pode dizer eu sou justo porque eu jejuo mais?
porque eu conheço mais das Escrituras, porque eu li mais livros de teologia, os melhores livros dos grandes pastores renomados do passado. Porque na minha história pessoal de vida, eu sou um cara exemplar, íntegro, uma vida reta, impoluta, sem mancha alguma. Ainda assim você é pecador. Se você tentar e imaginar que a tua oração vai ser mais ouvida ou menos ouvida, por causa daquilo que você é, da tua performance, ela está bloqueada. Você se desligou de Cristo, da graça você decaiu. A única maneira da tua oração jorrar plenamente para o trono do Pai, o coração do Pai, sair daqui da terra, conversa de coração para coração, é através da tua confiança na obra consumada de Cristo. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Você está comigo? Foi por isso que ele morreu naquela cruz. Porque nós não tínhamos acesso. Ministrando ontem sobre a ação de graças, eu mencionei, alguém pode até estar intencionado em verdade de agradecer, mas se não for através de Cristo, a gratidão, por mais que alguém esteja agradecido e tente agradecer ao Criador, mas se não for através de Cristo, a Escritura declara, os pecados fazem separação entre o homem e o Altíssimo. Vocês estão comigo? Então a única maneira de você ter acesso livre é através da tua confiança na obra que Cristo fez por você. É graça, é favor que não merecemos. Aleluia. Então, amados, as pessoas vêm com uma carga religiosa, e eu falo isso com respeito, mas é uma herança do romanismo, uma herança negativa. Vocês sabem, muitos historiadores chamam a Idade Média de período das trevas. Eu não concordo muito com isso em muitos aspectos. Foi uma idade que houve muita produção artística, muitas coisas boas, mas, de fato, foi um período de trevas, de obscurantismo, em que a própria igreja se desencaminhou da palavra da verdade, se institucionalizou, se tornou terrena, politizou-se, se tornou um poder político, social entre os homens, mandava nos reis. E o propósito da igreja não era esse, nunca foi. Foi influenciar, salgar o coração de quem estivesse liderando o que quer fosse, mas não assumir esses postos. E na Idade Média se escondeu as Escrituras, então se desenvolveram mitos sobre a oração. Por exemplo, você tem que contar mais bolinha, porque pelo muito falar você vai ser ouvido. E no meio evangélico tem isso de contar bolinha, Marcos Céfalo? Tem muito crente, gente boa dentro da igreja do Retetel Maior, contando bolinha. Só não tem aquele negocinho na mão. Mas sabe qual é a bolinha que conta? Se ajoelha uma vez, Pai, me dá isso. E se ajoelha de novo, Pai, me dá isso. E é sempre o mesmo pedido. Eu vi uma ilustração muito interessante. Se você tivesse de confiar a tua vida a quem estivesse intercedendo por você. Eu tenho pessoas que intercedem por mim. Uma delas, durante o tempo que estava aqui na terra, foi meu pai. Intercedia constantemente, diariamente, nominalmente, detalhadamente, minuciosamente por minha vida. Eu vou falar como é essa intercessão, viu? Se o tempo permitir. Mas você preferiria que alguém, uma pessoa, intercedesse pela sua vida, ou 1000 pessoas intercedessem pela sua vida? 1000 igrejas intercedessem pela sua vida? Uma ou 1000? Agora deixa eu afinar um pouco mais a pergunta. Você preferia que uma pessoa intercedesse por sua vida? Uma pessoa de viva fé, que confia na obra consumada de Cristo? Lembram? Como é que a nossa conversa chega ao trono? Através de Cristo. Ou você preferia acionar 1000 igrejas, 1000 vezes 1000, 1 milhão de pessoas que orassem religiosamente por você? Eu acredito que muita gente aqui ia preferir 1 milhão de pessoas orando. Mas veja, eu disse uma pessoa, eu não disse que talvez falhasse. Uma pessoa que em verdade intercedesse com fé, confiado na graça que é em Cristo. Eu preferiria uma pessoa a 1 milhão de pessoas religiosas que eu não saberia se elas estariam confiando de fato em Cristo ou não. Mas sabe por que nós preferimos 1 milhão? Porque a gente acha que pelo muito falar nós seremos ouvidos. Então você vai e pede algo ao teu pai
E no dia seguinte, talvez aquela semente, porque cada semente tem o seu tempo, a semente de goiabeira leva um tempo para frutificar, a semente de uma tomate leva outro tempo diferente para frutificar, cada semente tem o seu tempo. Então às vezes você vai pela fé e planta uma semente, mas no outro dia você está lá de novo, querendo plantar de novo a mesma semente que já fora plantada. E sabe, na verdade você não plantou, porque ela não foi plantada em fé. Porque quando ela é plantada em fé em Cristo, o teu coração descansa. Filipenses 4, versículo 4 a 8, alegrai-vos sempre nele. Na verdade, nós só temos motivo para nos alegrar nele. Então, ele diz, porque ele está perto. E a vossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. Por isso não andeis ansiosos, preocupados, inquietos com coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante dele as vossas petições, através da oração e súplica com ação de graças. Com ação de graças. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela vai guardar tua mente e coração nele. Essa promessa está lá. Filipenses 4, versículo 4, 5, 6, 7, eu mencionei. Então, você pede algo e tem a convicção que foi ouvido. Quando nós estamos debaixo da graça, gente, nós não ficamos mais à mercê de estar pedindo. Agora, veja só, o apóstolo Paulo, quando ele vai orar pela igreja, ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no soberano rei Alxa, e o amor para com todos os santos. Duas coisas, ele ouviu acerca da igreja em Éfeso. A viva fé que elas tinham, a igreja tinha em Cristo, na sua obra. Amém? E que também estava se tornando de forma prática no amor uns para os outros. Porque se alguém diz que crer nele, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Então Paulo diz, olha, eu tenho visto isso na vida de vocês e por isso eu não cesso de dar graças. Versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Atenção a uma coisa aqui, igreja. O apóstolo Paulo, ele intercedia agradecendo. Oh, aleluia! Aqui está uma grande chave na oração da nova aliança. Quando você está debaixo da aliança da graça, você intercede, na verdade, agradecendo. Diga, agradecendo. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, você precisa desenvolver mais a intercessão, agradecendo. Oh, aleluia. Há pouco tempo atrás eu mencionei aqui em todos os detalhes um missionário que ele ia para o campo missionário, lá na Ásia e na Índia. E ele não era muito de estar nas ruas, ele passava horas e horas orando. Vocês vão lembrar, quem já ouviu vai lembrar isso. Tanto é que ele passava tanto tempo em oração que os joelhos dele estavam encaliçados, feito joelho de camelo. Ninguém aqui vê um camelo, mas o joelho de camelo é um couro grosso, é uma almofada. E quando ele morreu, o médico que fez a biópsia, ou autópsia, o legista, disse, esse homem trabalhava em quê? Ele trabalhava pendurado de cabeça para baixo, porque ele passava horas e horas, ajoelhado, de bruços. Então os órgãos dele adquiriram uma conformação diferente, o próprio pulmão dele. Eu estava estudando um pouco sobre fisiologia, para quem teve o Covid, a importância de você fazer a prostração, você se prostrar, com o rosto no pó, e a poupança para cima, me perdoe a expressão para ser claro. Então esse missionário, ele intercedia dessa maneira. E sabe o que ele fazia? Chegava um outro missionário no campo, e ele começava a orar. Por aquele missionário, começava a orar, e de repente um avivamento acontecia lá, gente começava a se converter, e aquela igreja crescia, e nascia a igreja ali. E ele percebeu que era o poder da oração. Mas um dia, chegou um missionário, que não tinha muitas qualidades, não sabia pregar direito, era uma pessoa arrogante, difícil de conviver. E ele, quando estava orando, ele era um homem de comunhão, de intimidade. Ele começou um dia a orar assim, pai, aquele missionário, que homem ruim, que homem orgulhoso. Aquele homem não sabe pregar. Aquele homem fala demais. De repente, isso está registrado em livro. Registrado em livro. De repente, ele sentiu, literalmente, um dedo, ele estava de olhos fechados, um dedo que bateu na sua boca e empurrou sua cabeça para trás assim, ó. E ele abriu o olho, ele estava num ambiente escuro, e ele procurou o que tinha sido aquilo, e ele entendeu claramente que o Espírito Santo disse a ele, não fale mal dos meus filhos.
Você pode dizer isso, não fale mal das minhas filhas, dos meus filhos. Quem tem autoridade de dizer isso? Então quando ele foi, e agora como é que eu vou interceder sobre a vida daquele homem? Ele é um homem orgulhoso, ele é um homem difícil, é um homem que não prega muito mal, ninguém ouve ele pregar. Como é que eu vou interceder? O Espírito Santo ensinou a ele, você vai ver as virtudes e vai dar graças sobre as virtudes e vai vigiar nas virtudes, e aquele homem vai desenvolver-se. E ele começou a orar: Pai, eu te agradeço, porque pela fé eu vejo que aquele homem é um grande pregador. Aleluia. Eu vejo a tua glória, o teu milagre, a tua intervenção na vida dele. Aquele homem é um homem simples, aquele homem é um homem de coração quebrantado, é um homem humilde, é um homem cheio do teu espírito, Pai. Eu te dou graças. E ele começou a bendizer e disse que aquele homem teve o seu ministério poderosamente transformado. De repente um grande avivamento começou a se desenvolver através do ministério daquele homem. O apóstolo Paulo diz: olha, eu faço menção de vós nas minhas orações dando graças. Oh, aleluia. É dando graças, igreja. Depois ele diz: agora sabe por que eu faço isso? Porque eu dou graças, mencionando vocês, para que o Altíssimo do nosso soberano Rei Yahushua HaMashiach, olha, nós temos um Rei, soberano Rei, Rei da nossa vida, das nossas emoções, das nossas decisões. Ele é Rei. Esse é um título que na Escritura ele tomou para si. Não tomou o título de Senhor. Agora, aqui, esse soberano Rei, que é Yahushua, o HaMashiach, o Messias, o Mashiach, ele tem um Altíssimo sobre ele, para que o Altíssimo do nosso soberano Rei Yahushua, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui está a segunda chave da aliança e da oração na aliança da graça. Qual é a segunda chave aqui? Você tem que conhecer, ter pleno conhecimento de quem ele é. Você não precisa ficar conhecendo quem você é ou o que você está passando. Tem muita gente que pensa que orar é atualizar o informativo do céu, é fazer a fofoca de última hora para o pai, é chegar dizendo: olha, pai, eu estou precisando disso, está sabendo? Tu não fizesse nada ainda porque eu não disse, mas agora eu vou dizer: olha, pai, eu estou precisando de mais dinheiro. Pai, a conta está vencendo, a conta venceu. Pai, olha, eu estou doente. Pai, parece que eu peguei Covid. Olha, pai, tu me cura. Pai, tu está vendo, meu cônjuge está dando esse trabalho, toma providência. Oração não é informativo, gente, de última hora, nem muito menos uma fofoca celestial sobre irmãos, sobre terceiros. Não. A oração é uma conversa de confiança nas fiéis e eternas promessas. Quando você vai confiar nas promessas se você não conhece aquele que as fez? Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Marque aí Efésios, porque a gente vai voltar para ele, viu? Mas abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Eu acho que nós vamos ter que continuar essa mensagem no próximo domingo, se Cristo não houver voltado, nem me chamado à presença dele e me permitir estar aqui com vocês. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confiança, a confissão da esperança. Confessar é declarar a fé. O romanismo ensinou você que confissão é você chegar diante de um clérigo e dizer: olha, eu vim me confessar. Mas a palavra, quando está usando aqui, guardemos firme a confissão da esperança, essa confissão é a tua declaração de fé, é o que você anda dizendo pela fé na palavra. Agora você deve guardar isso firme, sem vacilar. Por quê? Pois quem fez a promessa é fiel. Então, quando você conhece a Ele, quando você sabe quem Ele é, você crê nas promessas. Você precisa ter revelação do pleno conhecimento dEle. E Paulo, ele agradecia ao Pai Celeste pela igreja, fazendo menção da igreja, com esse propósito. Ele estava agradecendo: Pai, os teus filhos vão obter pleno conhecimento de quem tu és, da tua sabedoria, da tua revelação. Porque a igreja, ela precisa se mover em fé, em confiança, guardando firme, sem vacilar, a confissão da esperança, na certeza de que quem fez a promessa é fiel. Vocês estão comigo? Entenderam isso, igreja? Amém? Amém.
Agora volte lá para Efésios. Então, quando você contempla aquilo que Ele é, quando você recebe o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, versículo 17 de Efésios 1, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, você é transformado à imagem dEle. Amém? Você é transformada à imagem dEle. Então, gente, oração não é eu ficar contando problemas. Se você vai contar problema para o teu pai, você conta um problema, conta dois, conta três, e você vai lembrar de outros tantos, e você vai continuar contando, e você vai sair dessa oração, muitas vezes até pesado. Mas quando você começa a agradecer e se maravilhar na revelação daquilo que Ele é, no conhecimento dEle, você vai entendendo que os teus problemas, por Ele que é fiel, está sendo solucionado. Eu acho que é triste. Imagina, eu chegar para você e fazer uma promessa a você. Nesse Natal eu vou dar a cada um aqui um carro de presente. Não é um carro de brinquedo não, viu? Deixa eu ver, um bom carro atualmente. Um carro de luxo, sei lá. Não é de luxo não, mas um carro médio. Um Corolla. Você gostaria de ganhar um Corolla assim de graça? 2021 já. Só que depois que eu fiz a promessa, todo dia você ia lá em casa bater na porta e dizer: Marcos, olha, eu preciso muito do Corolla que você disse que ia me dar. Ia chegar o momento que eu ia me arretar e ia dar uns gritos. Não? Mas a gente faz isso. Nosso Pai, veja o que você tem de direito. Volte uma página. Você que está com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 1, já no final do capítulo 1, vá para o começo do capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Altíssimo e Pai do nosso soberano Rei, Yahushua HaMashiach, que nos abençoou, nos tem abençoado com toda a sorte, não é uma parte dela não, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, nele, em Cristo. Amém? Quais são as bênçãos que já estão asseguradas a você? Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo já estão asseguradas. E o apóstolo Paulo, para botar uma pedra em cima dessa história, ele diz assim: olha, se o nosso Pai, Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, será que Ele também não nos dará com Ele todas as demais coisas? Então, quando você recebeu o presente maior que é Cristo, você recebeu com Cristo todas as demais coisas. Você pode dizer amém? Eu creio. Eu creio. Você já recebeu. Então, por que você fica lá chegando a Ele? Me dá, me dá. Prometesse que ia dar, mas veja só. Eu quero. Está vendo não? Está vendo não que eu estou sofrendo? Está vendo não que a situação está apertando? Está vendo não que eu estou perto de morrer nessa doença? Você está em Cristo, você já está curado, você já está provido, você já está liberto, você já está direcionado, você já está reconciliado, você já tem comido do fruto da vida. Aleluia. Esse fruto é a própria árvore, o próprio fruto é Cristo. Aleluia. Agora, o texto diz também, no versículo agora de número 18, para que iluminados os olhos do vosso coração, saibais qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Três grandes coisas aqui acontecem quando iluminados são os nossos olhos. E Paulo estava intercedendo por aquela igreja. Como ele intercedia? Agradecendo. E ele intercedia em favor de quê? Aqueles irmãos estavam precisando de dinheiro, a igreja em Efésios estava, mas ele não estava orando: Pai, manda dinheiro para aquele povo. Aqueles irmãos tinham alguns problemas espirituais entre eles como igreja. Mas Paulo não estava dizendo: Pai, olha, está acontecendo isso lá na igreja. Repreende o mal. Não, isso aí a autoridade foi dada já à igreja de fazer. E existem muitos tipos de oração. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso hoje. Mas aqui o apóstolo está intercedendo para que os olhos do coração sejam iluminados. Vocês sabem quais são os 4 principais milagres que acontecem quando você nasce da água e do Espírito? Existem muitos, são tesouros, mas está entre esses principais, existem 4 que estão entre os principais. Ele tira o teu coração de pedra. O coração de pedra, ele só é sensível para as coisas do presente século. Os valores estão invertidos. Ele tira e coloca um coração de carne, um coração vivo, capaz de ser sensível às coisas dele. Então aqui já vai 2 milagres. Tira o coração de pedra e coloca o coração vivo. Terceiro milagre, ele cria um novo espírito dentro de você. Faz parte do mundo invisível, isso não se vê.
Mas quando alguém entrega a sua vida a Cristo, o seu espírito é recriado, ele é uma nova criação. E agora vem o maior, o mais tremendo milagre. Ele pega o próprio espírito dele e une ao teu espírito. Isso está profetizado em Isaías, em Jeremias, em Ezequias. Agora fiquei em dúvida, Ezequias ou Ezequiel? O livro do profeta Ezequiel. Capítulo 36, por exemplo, a partir do versículo 26, nos é descrito esses 4 grandes milagres. O coração vivo é um coração que é capaz de ser guiado pelo Espírito. É um coração capaz de se submeter à direção do Espírito. É um coração que abre mão da sua própria direção para ser por ele dirigido. Romanos 8, 26. Sabemos que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós, a parte dele, não sabemos orar como convém. Mas agora, na nova aliança, ligados a ele, nós oramos com um novo coração. Nós percebemos a realidade espiritual. E nós nos movemos nessa direção. Você é abençoado nessa direção. Pai, nós queremos te agradecer, porque tu nos dás, pelo teu Espírito, a direção para todas as coisas. Te agradecemos, Pai, porque nós podemos falar contigo e podemos, mais do que isso, crendo e estando absolutamente convictos que tu ouves a nossa voz e as nossas súplicas, podemos, Pai, ouvir a tua voz. Isso é tremendo, aleluia. Podemos ser direcionados. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos por esse culto nessa noite, por esses momentos tão breves, brevíssimos, passaram tão rápido, Pai, de adoração, de comunhão, de intimidade, de crescimento, quando nós fomos na tua graça enriquecidos, e todas as áreas de nossa vida estão sendo, na nossa história, porque em Cristo já foram abençoadas, mas tornando-se história. A tua graça e a tua paz está se multiplicando na nossa história, está se materializando nos nossos dias. Aquilo que é invisível está se tornando visível. Aquele fruto que estava preparado na semente, agora está se tornando manifesto. E, ó Pai, sobre a vida da tua igreja aqui, o fruto da tua graça, do teu favor, que nós não merecemos, torna-se manifesto. Essa graça e essa paz se multiplicam na história, na trajetória dessa tua filha, desse teu filho aqui, Pai, aleluia. E a tua igreja que tem a luz, e a tua igreja que é a luz do mundo, a tua igreja tem a direção, ela deve salgar também, dando direção aos que estão nas trevas, aos que não sabem escolher, porque as trevas os cegaram. A tua igreja em amor se move e pode instruir, pode aconselhar, pode abençoar na autoridade Salvador, na autoridade de Cristo. E assim, ó Pai, que nós saímos daqui nessa autoridade revestidos para transformar, para tocar fogo santo nessa terra, para destruir as obras do diabo, para repreender toda obra maligna. A autoridade já nos foi dada em Cristo. Aleluia. Transformar a realidade, tudo aquilo que já nos está assegurado em Cristo. Nós abençoamos. A tua igreja sai daqui e eu vejo, e assim é, novas realidades sendo geradas agora para a vida daqueles que simplesmente creram na palavra que foi ministrada aqui, porque foram construídos, foram fortalecidos, e assim vão avançar de forma mais firme, mais abundante, em fluir de um maior poder. É um fluir maior que está sobre a vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia.